vamos fazer agora um pouquinho mais, uma maneira um pouquinho mais comum para vocês enxergarem. Eu vou criar novamente um template do nosso HTML, vou nomear ele aqui como o stack, tá? Nada muito novo. Eu vou adicionar o link para a gente poder adicionar o nosso style, né? O style.css, já que ele já identifica o VS Code. Vamos lá. Eu vou primeiro mexer, eu quero trocar a cor do fundo. Aqui um body. Do body não, vou trocar a cor de tudo, né? Então vou dar aqui um body. Vou colocar cor, quer dizer background color, né? Que é a cor de fundo, como laranja. Então, vamos lá, vamos ver se ele já vai identificar. E ele não identificou. Deixa eu olhar o porquê disso. Ah, tá, porque eu botei asterisco body. Se eu rodar o live server de novo... Não abriu no site, eu quero abrir no VS Code. E agora ele está achando um monte de problema aqui. Então, live, visualização dinâmica, é isso aqui que eu quero. Live server. Pronto. Então, agora aqui eu tenho o meu fundo laranja, do jeito que eu quero. Eu vou colocar aqui algumas informações, eu vou fazer um parágrafo mesmo, tá? Então, vou fazer na realidade uma lista não numerada. Então, aqui a gente vai ter, vou dizer aqui o Oshitec. Ó, eu tô achando feio, deixa eu só mostrar aqui, que fica melhor de enxergar. Tô aqui um Loren, para preencher o texto. Eu acho que com laranja poderia ficar melhor o branco, então a cor do meu fundo é laranja, porém a cor de tudo aqui, ó, color, vai ser branca. Então a cor do texto vai ser branca, que eu acho que destaca mais. Então aqui eu tenho o Loren, aqui em cima, e agora eu fiz o download daquela imagem que a gente trabalhou, essa imagem aqui do Oshitec. Então eu vou adicionar ela, vou colocar um /hr, que vai fazer uma listrinha, e vou colocar uma imagem para a gente poder achar. Então, essa imagem, ela é a oshitec.png, e como alternativa, ou seja, caso essa imagem não carregue, colocar a imagem, colocar o logo do Oshitec. Então, se ela não carregar por algum motivo, se ela não tiver na minha pasta, vai aparecer dizendo que era para ser a logo do Oshitec. Vou dar uma classe aqui para ela, vou dizer que ela é a minha logo. Caso eu for trabalhar com alguma outra imagem, vou deixar ela aqui mais especificada. E eu vou começar a trabalhar aqui no CSS. Então, vamos lá. Aqui dentro do body, eu vou preferir trabalhar com uma fonte um pouquinho maior. Vou dar uma fonte de 16 pixels. Acho que é uma fonte que fica um pouquinho melhor. Acho que até de 22 dá para trabalhar. Fonte que enxerga melhor. E, por enquanto, no body só. Eu vou vir aqui na minha imagem, né? Vou pegar a minha imagem em si. Ou eu posso só colocar ponto logo. Eu botei logo maiúsculo? Não, botei minúsculo. Ponto logo, que é a minha classe, que tem que estar acompanhada da tag dela, então a imagem.logo. img.logo. Vou dar aqui o tamanho dela, vou deixar em 100%. Eu vou tirar isso aqui, porque a gente não está trabalhando com ela ainda. Então, a minha imagem vai ficar com um tamanho maior. Vou até deixar um pouquinho menor, não tão maior, 80% tá bom. E eu vou dar para essa imagem, vou dar uma borda, só para eu ter noção de como ela está sendo trabalhada. Então, border, vou dar 1 pixel solid black. Então, pronto. Eu estou vendo que a minha imagem, ela se refere a isso daqui.
com essas bordas que ela tem, e fica até mais fácil para trabalhar, só para a gente decidir a localização dela por enquanto. Então, se eu vier aqui e der um align items para o centro, isso aqui está dentro da lista? Está dentro da lista? Não está, né? Não está dentro da lista. Então, eu posso vir aqui dentro do body, na verdade, no meu style, e botar para ele alinhar tudo que está dentro dele para o meio, tá? Então, vamos lá. Essa imagem está muito mais para a esquerda do que para a direita, porque a imagem tem um espaço vazio e ele não entende, ele só entende a imagem como um todo. Então, eu vou pegar aqui e botar uma margem para a esquerda, né? Então, margem left. Deixa eu colocar uns 24 pixels, ver se ele já adianta. Não, tem que ser bem mais. Vou colocar uns 60 pixels. Uns 50, talvez ele fique mais centralizado. Deixa eu tirar a borda. Pronto, ficou mais centralizado. Vou diminuir, eu vou tirar esse Loren aqui. É um texto muito longo. Vou colocar só... Sejam bem-vindos ao Hoshtec. Dentro do meu CSS eu vou estilizar esse parágrafo, então vou colocar ele como qualquer coisa, vou dizer que ele tem que estar no centro e não, né? Então text align center. Eu vou trocar esse UL aqui por um H1. Então vou dar aqui um Hoshtec. Aqui um Hoshtec. Aqui eu vou colocar H1 text align center. Vou dar um font way como bold para ele ficar mais arredondado. O meu parágrafo ele vai ter uma margem para baixo, para afastar essa linhazinha. Vou colocar de 24 pixels. Vou colocar de 55 pixels para ficar bem mais para baixo. Aí olha só que coisa interessante. Agora vamos fazer tipo um Google. Vai ter uma barrinha para a gente poder adicionar algum texto. E a gente vai conseguir escrever nesse texto e vai ter um botão do lado. Então, como é que a gente faria? A gente tem o input, que é do tipo texto, que ele vai receber um texto, então eu já posso escrever aqui normalmente, tá? Só que esse inputzinho aqui ele fica muito mal feito, ele fica bem feinho. Então vamos deixar ele um pouquinho mais agradável aos olhos, como no CSS. Então eu vou vir aqui, vou pegar o meu input, vamos primeiro alinhar ele para o centro. Então é text align center, ou seja, todo o texto que eu escrever nele vai começar do meio. Vou dar um margem para ele automática, um padding automático. Então, já está no padrão. Eu vou até botar uma borda aqui para a gente entender melhor o tamanho dele. Então, dou aqui um border, um px, solid, black. Então, a borda dele ficou escura. Para até facilitar, eu vou colocar ele dentro de um outro tipo de tag, que é a tag div, que é uma divisória. Então, eu vou pegar isso daqui, vou colocar ele aqui dentro. E eu vou dizer que a minha div class, a classe da minha div, é a classe input, ou de entrada. Vou vir aqui, deixa eu primeiro colocar a minha div.entrada. Não usar conjunto de regras vazios, tá? Não está dizendo que está tudo vazio, não tem o que fazer. Então, vou dar um align itens para o center. E era para ele estar colocando para o meio. Então, deixa eu ver porque ele não está colocando. Acho que só se eu colocar ponto entrada, ele já reconheça. Ponto entrada, element class, aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Então, a gente vai ter aqui nosso tipo de entrada, que é um texto. Vou pegar essa entrada ou esse input
vou deixar as bordas deles arredondadas. Então aqui vou dar um input, dar uma margem da esquerda de 60 pixels, joguei mais para a esquerda, talvez uns 250 pixels, fique um pouquinho mais para o meio, então vou deixar de 120, 125, 140, 150, 190, 200 pixels, vai. Deixar ele um pouquinho mais alinhado. Vou aumentar a altura dele, né? Então, deixar ele de 60 pixels, a altura vai ficar um pouquinho mais alto. A largura, né? Então, aqui. Vou deixar as bordas arredondadas, vou colocar um ren de arredondamento. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, que ficou muito grande. E aqui a gente já começa a poder digitar, tá certo? E vou colocar ela um pouquinho mais larga. Width, vou colocar de 65, vou colocar de 400 pixels. Se ficar um pouquinho maior, eu posso até tirar um pouquinho. Tendo feito isso, o que é que a gente pode fazer? Vamos colocar uns botões aqui. Então eu vou criar aqui um button, que é um botãozinho, e a gente pode escrever um texto aqui. Botar clica em mim. Tem um botão, a gente pode trazer algumas coisinhas aqui para ele. Eu vou aqui até ligar o Copilot para a gente poder trabalhar de uma maneira mais dinâmica. Então vamos lá. O meu input, depois do meu input aqui, eu vou colocar um button, que aqui ele vai me ajudar com algumas coisas. Então vamos entender o que é que ele está me sugerindo. Tem o margin left, ou seja, a margem para a esquerda, para colocar ele lá no meio. Então margin left, acho que é 175 pixels. Uma altura, legal. Um tamanho, para ele ficar do mesmo tamanho do nosso botão. A borda, para ficar com a mesma redondeza. A cor do fundo. A cor do texto. O tipo do texto. Do tipo da fonte, na realidade, né? E só. Deixa eu tentar colocar de um jeito mais dinâmico aqui o que é que ele vai sugerir para que eu coloque ele no centro, sem ser usando o valor fixo, para ficar mais geral. Então deixa eu ver o que ele vai me sugerir. Vou alinhar os itens center. Vou colocar um padding de 25 pixels. 25, não, isso aqui é o espaçamento interno. Vou deixar como estava antes mesmo. Então, margem left 175px. Mesma coisa aqui. Margem left 175 pixels. Então aqui a gente tem esse sistema e a gente pode fazer um negocinho. Você está acostumado a quando tem um botão a gente ia aparecer a mãozinha, né? Deixar de ser um mouse e virar uma mãozinha. Para a gente fazer isso, a gente vai colocar aqui o button, vai colocar 2 pontos e hover, que é esse ato da gente passar o mouse por cima. Então aqui ele está colocando, eu deixar o meu background preto e a cor branca, então ele vai inverter quando eu deixo o mouse em cima. E a gente pode colocar o cursor como um pointer, que é justamente essa mãozinha. Então a gente dá para entender, o usuário consegue entender melhor que isso é de fato um botão, não é só uma coisinha que muda quando a gente passa. Então aqui a gente consegue ter um pouquinho mais de interatividade. Deixa eu pegar esse input, colocar a cor dele como preta, ou seja, a cor do texto que a gente inserir aqui nele como preta, e a cor de fundo dele como branca, que fica até um pouquinho mais fácil de entender, que é um input.
e para que o texto comece a ser escrito pelo meio. Então, text align center. Então, o texto começa por aqui. Então, isso aqui é uma ideiazinha bem básica do que a gente pode fazer com HTML, tá, gente? Tá certo, gente? Então, até a próxima.